direto da Catedral da Fé. Começa agora a Caminhada da Fé, com a oração da meia-noite. Que o Espírito do Deus vivo te ilumine. Sabia que uma vez o Senhor Jesus, ele preferiu, ao invés de ir para uma festa em Jerusalém, ele foi para o tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. Ali só tinha pessoas doentes, aflitas, desesperadas. E ele viu um homem que sofria há 38 anos. E ele perguntou para esse homem se ele queria ser curado. Aquele homem mostrou que estava dentro dele. Ninguém me ajuda. Quando o anjo vem e move as águas, eu fico para trás. Todo mundo consegue, menos eu. Ele se sentia abandonado, sabe, sem esperança. Jesus conhecia toda a história dele. Jesus conhece a sua história, a sua dor. Ele sabe o quanto você tem sido desprezado, humilhado, rejeitado. Você de repente nem bate mais em nenhuma porta, porque todas as portas que você bateu, você teve resultados negativos. Você só teve frustrações, decepções. Mas aquele homem que ninguém ajudava, aquele homem que estava sem esperança, aquele homem que estava para baixo, sofrendo há muitos anos, foi ajudado pelo Senhor Jesus. Ele mandou aquele homem tomar o leito e andar. E aquele homem ficou livre. Ele ficou livre tanto dos problemas que ele trazia dentro, como também dos problemas físicos. Imagine uma pessoa de 38 anos sem andar. E ele passou a andar perfeitamente. Minha amiga, meu amigo, Jesus se preocupa com você. Ele dá atenção para as pessoas que todo mundo despreza. Ele não rejeita quem todo mundo rejeita. De repente você me acompanha agora de um presídio, nem sua família vai te visitar. Você me acompanha de um hospital e você está se sentindo sozinho, sozinha, abandonado. Mas o mesmo Jesus que foi no tanque de Betesda e resolveu o problema daquele homem, está indo ao seu encontro através desse programa, para te ajudar. Ele vai te levantar, ele vai te socorrer, ele atenta para o aflito, ele traz esperança, ele traz força para o cansado, ele levanta o caído. Ele está aí com você. Não interessa a gravidade da doença que você está enfrentando, não interessa há quantos anos você sofre, não interessa a sua idade. O que interessa é que o Senhor Jesus é o mesmo. Ele não é mais poderoso ou menos poderoso, ele é o mesmo de ontem. Ele era, ele é e sempre há de ser. Ele é Deus. Não interessa a sua religião. O que interessa é que agora Ele colocou você aí para nos assistir. E daqui a pouco nós vamos fazer a oração da meia-noite. Ele vai te atender. Ele vai te livrar dessa vida tão sofrida que você não aguenta mais. Nós estamos aqui no altar da Catedral do Rio de Janeiro. Estou aqui com o Bispo Eduardo, o Bispo Francisco, o Bispo Luiz André, Pastor Luiz, os demais bispos e pastores. E daqui a pouquinho nós vamos unir a nossa fé e vamos orar por você. Vamos entrar também com um bloco de Realengo, né? O Bispo Elismar e toda a equipe aí de Realengo já está no altar. Daqui a pouquinho eles vão orar. O pastor Fábio, lá de Botafogo, também já está aí com toda a equipe de Botafogo. Daqui a pouquinho nós vamos formar aquela poderosa corrente de oração em seu favor. Quando faltarem 10 minutos mais ou menos, né, para meia-noite, nós vamos unir a nossa fé. Agora eu quero colocar uma história gloriosa. Eu vou voltar aqui com o Bispo Eduardo e o Pastor Luiz, fazendo alguns comentários acerca da fé que nós estamos vivendo. Estamos no auge da Fogueira Santa e nós vamos falar sobre essa semana de preparação. Acompanhe essa história.
montei uma gravadora e comecei a produzir, mas não supria as minhas necessidades financeiras. Existia um vazio dentro de mim e eu fui desgostando da música. Eu fui criado numa cidade do interior de São Paulo chamada Iepê, e meu pai era pastor naquela igreja, e naquela cidade, e de uma outra denominação, e nós fomos criados num berço evangélico. E um dia eu cantei na igreja com a minha irmã, e gostamos, né? Achamos bacana, interessante, as pessoas começam a te elogiar e você acha bacana aquilo. E aí eu comecei a ensaiar com meu irmão também gostou e nós formamos uma dupla. Aí eu... Fui para o segundo do casamento e eu fui desgostando da música. Perdi 30% dos dentes por causa da situação que eu estava vivendo, uma situação financeira muito ruim. A minha situação financeira não era boa e um dia eu estava muito atribulado de madrugada, porque a primeira coisa que some da gente é o sono, né? Quando você está com uma vida assim, a minha vida, eu ainda mexendo com música, eu larguei de cantar e comecei a produzir. Montei uma gravadora evangélica, então um estúdio, e comecei a produzir, mas não supria as minhas necessidades financeiras. As minhas necessidades financeiras eram eu recebia aquele salário, mas não conseguia cumprir com meus compromissos. Aí, um dia eu já estava com o nome totalmente sujo, cartão de crédito já tinha perdido, cheque sem fundo eu tinha bastante, não era pouco, e devendo uma quantia que eu achava que nunca eu ia conseguir pagar. Na madrugada, quando eu acordei, eu liguei a televisão e tinha um homem de Deus falando. E aquilo me chamou muito a atenção do jeito que ele me abordou. Ou seja, eu estava assistindo ele, né? Então ele não sabia quem estava do outro lado, mas parecia que ele estava falando para mim. E aquilo tocou muito forte em mim, muito forte. Eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão. Eu vou ter que tomar uma decisão. E aquele convite que foi feito por aquele bispo da Igreja Universal, ele convidou para a gente estar num dia marcado. E eu falei, eu vou. E assim eu cheguei. E quando eu cheguei, eu não cheguei para me ver se era bom, ou se ia mudar ou não ia mudar. Eu cheguei e me lancei. 100%. Eu falei, é aqui que eu vou ficar e eu não quero nem saber se o pastor presidente, se o pastor vice, seja lá quem for, vai me incomodar. Se os fãs da música vão me incomodar. Não. Eu resolvi renunciar a tudo que eu vivia. Eu falei, eu quero uma vida nova. Eu quero ir para o céu. E foi assim que eu cheguei. A primeira vez que eu cheguei na Fogueira Santa, coitado de mim, eu não tinha condições de fazer nada. Qualquer quantia que eu fosse oferecer para Deus era muito insignificante. Ou seja, até hoje, né? Pode ser bilhões que para Deus não é nada. Mas eu fui entendendo o que era fé. E eu decidi, então, a ter essa mudança na minha vida de um jeito radical. Sabe quando você coloca a sua vida no altar e fala assim, Deus, está tudo aqui. Foi isso que eu fiz, eu entreguei tudo nas mãos de Deus, tudo, a minha vida, a minha história, a minha família, tudo, tudo, tudo. Porque se eu não conhecer Deus agora, eu vou conhecer Deus quando? Só daqui 6 meses? Então nós fomos para o altar. Eu falei, agora eu preciso entender o que é o Espírito Santo. Que é o que, para mim, tão sublime, tão grande, tão fora do meu intelecto, que
É algo surreal, é muito, muito maravilhoso. Eu aprendi o que é ter prosperidade, mas com Deus. Eu aprendi o que é ter fé. A diferença que eu tenho com a minha família é até engraçado o que eu vou falar. Porque às vezes eu culpava eles. Mas na realidade eu não tinha culpa de nada, o culpado era eu. Quem estava todo atrapalhado era eu. Então eu me posicionei, eu arrumei a minha vida e automaticamente eu fiquei bom para eles. Então eles já eram bons para mim, né? Então tudo que aconteceu na minha vida, a única coisa que eu não quero perder é a presença do Espírito Santo. Isso aí eu não abro mão. Tudo que eu vou fazer no negócio, o Espírito Santo vai comigo. Se eu vou deitar, eu não penso em outra coisa. Então o Espírito Santo é o meu amigo. Ele é o meu amigo. Se eu fosse uma pessoa emotiva chorona, toda vez que eu falasse nele eu ia chorar. Porque é algo maravilhoso, sublime. O Espírito Santo para mim é tudo na minha vida. Eu me importava em ter algo, um carro bacana, uma casa boa, uma empresa bacana. Hoje eu não me importo com nada e eu tenho. Porque eu sou fiel ao Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus cumpre o desejo do coração do justo. E eu tento ao máximo. Eu sou falho, eu erro, é óbvio, mas eu tento ao máximo andar na justiça. E a justiça do Espírito Santo, a justiça de Deus. Tinha uma gravadora raquítica, pobrezinha. Hoje eu tenho 4 estúdios de filmagem. As pessoas me procuram, nunca fiz uma propaganda nenhuma. Eu não quero mais a grandeza que eu busquei, aquela grandeza que eu queria de ficar muito rico. Eu não quero, eu quero o Espírito Santo comigo. Eu tenho medo de perder o Espírito Santo, só isso. Não tem preço, não tem dinheiro no mundo, é inexplicável. Mas eu tenho uma qualidade de vida que muitos milionários não têm. Então, são coisas que foi Deus que proporcionou para mim. Foi Deus que proporcionou, porque não era assim, nunca foi assim. E o bom de tudo isso é que o desejo que eu tenho, que o Espírito Santo colocou em mim, é que tudo que eu ganho seja revertido para a salvação de pessoas que estão perdidas. As pessoas que estão em volta de mim, eu não quero nem saber se ele é crente, se ele conhece Deus, eu não quero nem saber, eu conto meu testemunho e dou a quem doer. É esse o segredo que as pessoas têm que entender, que quando você fica dependente de Deus, aí, meu amigo, você está na mão de Deus. Se você está na mão de Deus, meu Deus do céu, se essa pessoa for burra, se você está na mão de Deus, o que você vai temer? Não tem o que temer. Minha amiga e meu amigo, as duas maiores oportunidades para uma pessoa receber o Espírito Santo é justamente a fogueira santa e o jejum de Daniel. Nós estamos unindo essas duas coisas. O jejum de Daniel, o primeiro parece que foi em 2011, né? 2011. Se nós formos pegar quantas pessoas já receberam o Espírito Santo 2011 para cá, que aproveitaram a oportunidade do jejum. Se nós pegarmos a quantidade de pessoas que receberam o Espírito Santo numa fogueira santa, você está diante dessas duas oportunidades grandiosas. Estamos nessa semana da reta final, né, da fogueira santa, e estamos entrando no jejum de Daniel. Ou seja, duas coisas fortes para quem realmente quer o Espírito Santo. Que está vivendo como ele, né, Bispo Jato? O senhor vê que numa programação como essa, o senhor falou no início do tanque, né? Esse tanque, onde estão aquelas pessoas que estavam lá necessitadas, paralíticas, doentes, esperando um milagre, hoje esse tanque é essa televisão, ela está aqui também. E muitas pessoas estão esperando, elas ficam dizendo, poxa, se Deus olhasse para a minha vida, poxa, ninguém me ajuda. O senhor falou de oportunidade, se eu tivesse uma oportunidade, se alguém me desse um empurrãozinho. Ela tem oportunidade, como a gente viu no testemunho dele, numa programação como essa, ele falou que ouviu o bispo, marcou um horário, um dia, e ele foi lá.
E ele tomou essa decisão. E olha só uma coisa, o bispo Jade, nós não estamos falando de uma pessoa que não tinha conhecimento bíblico. Ele tinha informações. Fazia até músicas. Para que as pessoas pudessem adorar a Deus, mas ele mesmo não conhecia. E assim tem muitas pessoas, o bispo Jades, que tem uma Bíblia em casa, que canta hino, adora a Deus, ela tem informações, mas quando ela olha para a vida dela, a situação que ela está, é como a vida dele, como daquele paralítico que está naquela situação. É uma vida sofrida, uma vida parada, que não sai do lugar. Não é essa a vontade de Deus para você. Você nem imagina o que Deus tem no altar para te dar. Mas tem uma coisa sua que Ele quer. Deus é dono de tudo, do ouro, da prata, tudo é dele. O homem vem sem nada e não leva nada. Mas Deus quer a sua alma, a sua vontade, a sua vida. Quando você realmente se entrega de verdade no altar, não tem como Deus não te dar o mais precioso. Ele disse: eu posso perder qualquer coisa, menos o Espírito Santo, porque Ele sabe que o Espírito Santo é o Espírito da diferença. Talvez você diga assim: mas eu já tenho. Então você pode pedir diferença em qualquer área, mas se você não tem, não priorize outra coisa. E tem mais, o pastor Luiz, a pessoa tem que entender que Deus espera dela uma dedicação, porque não é algo comum que vai acontecer. Nós estamos nos preparando para este próximo domingo, para as pessoas subirem no altar e honrarem a Deus. Os servos vão subir honrando a Deus. A pessoa tem que entender que é algo que ela tem que se preparar. As pessoas se preparam para casar, as pessoas se preparam para o vestibular, as pessoas se preparam para tantas coisas, mas ela vai se preparar para essa subida. Ela tem que entender que esse dia não é um dia comum, é um dia que vai mudar a vida dela. Se ela entender isso, ela vai se preparar para esse dia e colocar todas as forças, porque vai ser o maior tesouro que ela vai receber. Como ele disse ali, existem muitos homens milionários, pessoas milionárias, mas não tem o que ele tem, porque ele é a pessoa mais rica. Ele pensava que a riqueza estava nas coisas, e ele lutou muito para ter e não tinha, mas ele colocou dentro dele: eu vou agradar a Deus, eu vou servir a Deus, eu vou me entregar a Ele. É tudo que Deus espera. O fogo do altar, não só aqui da catedral, mas de todas as igrejas universal, não importa se é grande ou pequena, não faz a diferença. O que faz a diferença é a maneira que você vai servir a Deus. Aqui estão os pastores de várias igrejas universal. Nós vamos ter daqui a pouco os blocos de Realengo e de Botafogo orando também. Os demais pastores estão orando com a gente, todos na mesma fé. O fogo do altar não foi aceso em vão. Na verdade, Deus já sabe quem vai se entregar. Deus já sabe. E eu não tenho dúvidas que o número de pessoas batizadas no Espírito Santo, o número de pessoas que vão fazer a diferença, vão se multiplicar na Igreja Universal. Inclusive, como ele, muitos evangélicos aproveitam a oportunidade, muitos, e fazem fogueira santa. Muitos católicos, ou seja, se a pessoa despreza, Deus envia pessoas de outros lugares, do Oriente e do Ocidente, para poder sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. A gente já acompanhou inúmeros testemunhos, né? E quem sabe agora Deus está alcançando essa pessoa e está falando com ela também, com você que está sofrendo. Como o bispo Jades falou, você está no presídio, você está no hospital, você pode tomar essa decisão. Nós recebemos essa semana o rapaz dentro de um presídio e ele tomou a decisão de ele fazer o voto dele para realmente ter, não a liberdade, o bispo Jades, mas ele pediu: eu só quero agradar o Espírito Santo dentro de um presídio. Então essa pessoa, ela pode fazer isso. E isso mostra, o bispo Francisco, que quando a pessoa quer, não tem desculpas. Quando a pessoa quer se entregar de verdade, quando a pessoa quer mudar de vida, quer ser diferente, então ela arruma meios, ela faz o que tiver que fazer, ela abre mão do que tiver que abrir mão, mas não aceita ser mais a mesma pessoa. Foi o que Zaqueu fez, né? Zaqueu não quis saber quem estava falando, quem ia falar, se iam achar bonito ou não. Ele subiu numa árvore para ver Jesus. Ele está dizendo o seguinte: eu quero
que ele tem. Não importa o que eu tenho que deixar. E deixou. Ele partiu metade dos seus bens com os pobres e ainda pensou, ainda vou dar muito mais. E restituir 4 vezes mais. Então, ele abriu mão da riqueza dele pela riqueza que Jesus tinha. Agora, como é o Senhor Jesus? Sabendo que Zaqueu era um ladrão, sabendo quem é cada um, ele não se afasta. Pensa comigo. Ele sabe quem é quem. Ele sabia quem era Zaqueu. Ele sabia quem era Saulo. Ele sabe quem é cada um. E ao invés de se afastar, ele se aproxima e dá oportunidade para a pessoa mudar de vida. Se prepare, minha amiga e meu amigo. Se dedique, se entregue, porque está chegando a hora da mudança da sua vida. Nós vamos colocar essa chamada que fala sobre este próximo domingo, a Santa Ceia da entrega total. Nós vamos estar aqui na Catedral, o Bispo Eduardo vai estar às 7, nós vamos estar às 9h30 da manhã, e o Bispo Francisco às 18 horas, no estudo do Apocalipse, né? Às 15 horas, a cura dos vícios com o pastor Clodoaldo, aqui na antiga suburbana 4242 em Del Castilho, e os nossos companheiros em todas as Universal. Eu quero que você acompanhe o que eu vou colocar. Em seguida, nós já vamos voltar com a oração. Quem vai começar a oração é o Bispo Elismar, depois lá de Realengo, o pastor Fábio vai completar de Botafogo e vai passar para mim, nós vamos terminar aqui. Mas acompanhe o que nós vamos colocar. Existem acontecimentos que marcam a nossa vida para sempre, nos tornando pessoas diferentes de quem éramos antes. Seria possível alguém ser tocado pelo Senhor Jesus, receber o seu Espírito e não ver nenhuma diferença em sua vida? Quando comemos do seu corpo e bebemos do seu sangue, não apenas somos tocados, mas nos tornamos um só com Ele. Neste domingo, 12 de dezembro, a Santa Ceia da Diferença. Antiga Avenida Suburbana 4242, Del Castilho. Ou encontre a Igreja Universal perto de você, acessando o site universal.org/localizar. E se você diz assim, bispo, eu quero entrar na fogueira santa, não espere chegar domingo, não. Você vai ter aí 2 grandes oportunidades, tanto nesta quarta-feira, na noite da salvação, como também na vigília que nós vamos fazer. Vai começar à meia-noite e nós vamos ter uma madrugada com o Espírito Santo. Vai ser sexta-feira agora, hein? A partir da meia-noite até o dia clarear. Nós vamos ter essa madrugada com o Espírito Santo e você vai ter a oportunidade também de mergulhar nessa fé. Agora nós vamos falar com Deus. O Bispo Elismar vai começar a oração. Feche os seus olhos, vamos unir a nossa fé. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós vimos aí o testemunho do Senhor Evaristo. Ele contou o antes e o depois. E ele, meu Pai, teve a maior bênção que todo ser humano quer receber, que é o teu Espírito. O Senhor mudou não só a vida dele para o lado de fora, mas a maior mudança, meu Pai, foi pelo lado de dentro. Então, meu Pai, essa campanha da Fogueira Santa, ela tem o objetivo, meu Pai, de o Senhor entrar na vida daqueles que se encontram vazios, angustiados. Meu Deus, muitas são as pessoas que ainda estão dentro da sua casa, que ainda não te conhecem, meu Pai. Elas estão igual Jó, só conhece o Senhor de ouvir falar, mas ainda não teve uma experiência com o Senhor. Então, meu Pai, nesse dia grandioso, aonde o Senhor já preparou, meu Deus, aonde o Senhor já ligou aí no céu, aonde o Senhor, meu Deus, está ansioso
ansioso para entrar na vida dela e fazer dela uma nova mulher, um novo homem. Então, meu Deus, que haja diferença, que haja uma mudança, que haja uma transformação. Meu Deus, chega de tanto sofrimento, chega de tantas derrotas, chega de tanta dor, meu Pai. A hora é agora, é essa, meu Pai. Esse é o momento de ela te conhecer, esse é o momento de ela, meu Deus, ser a fonte para todo esse mundo, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, faz a tua obra na vida dessa criatura. A primeira obra é abrir o entendimento dela, é fazê-la compreender a grandeza do teu espírito, os teus planos, os teus propósitos. Faça, meu Pai, essa pessoa compreender que o Senhor tem uma vida nova para ela, uma vida muito melhor do que ela sempre sonhou. Faz ela compreender isso, que com o Senhor nós não perdemos, só ganhamos. Faz ela entender que ela tem valor para o Senhor. De repente ela pensa que ela não tem valor para ninguém, ela tem. Mostra que o Senhor se preocupa com ela. O que os homens não puderam fazer, o Senhor pode. Cure ela agora, liberte ela agora. Tire essa angústia, essa tristeza, essa insônia. Chega das noites mal dormidas. Que essa noite seja melhor para ela. Livra ela dessa dependência de remédios. Tire essa depressão. Dá um sinal para ela agora da paz. Que ela tenha paz, que ela sinta paz agora. Que o Senhor envolva essa criatura que estava com tanto medo, mas que o Senhor venha encorajá-la. Que estava caída, que o Senhor levante. Que estava fraca, mas que agora receba forças. Meu Senhor, enche essa criatura de certeza, de convicção, que daqui para frente vai dar tudo certo. Guie essa pessoa, guarde ela. Eu oro por essa que caiu, que se afastou. É tão bom ver pessoas como José, que não cedeu à tentação. Mas no céu também tem pessoas como Pedro, que negou e foi perdoado. Como Davi, que errou, mas o Senhor teve misericórdia. Tem misericórdia dessa criatura que se afastou da tua presença. E levanta ela, ela se volta para ti agora. Cansada de sofrer, porque longe de ti todos sofrem. Minha amiga, meu amigo, mesmo afastado dele, ele te guardou, ele te protegeu, ele está aí com você. O Todo-Poderoso é contigo. O Deus grande é misericordioso e te alcança. Sejam todos abençoados, com saúde, com vida. Aqui do altar nós erguemos as mãos e amarramos o principado, as potestades, os dominadores, as forças do inferno, todos os demônios. Nós frustramos os planos do mal, meu Pai. Frustramos. E determinamos que daqui saia um canhão de luz para iluminar todos que oram conosco. E os que creem digam amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo, eu tenho certeza que o Espírito Santo nos ouviu. E Ele está aí com você. Vai dar tudo certo. Procure nesta quarta-feira mesmo a Universal mais perto da sua casa. Bispo Elismar, aí em Realengo, qual horário e qual endereço? Muito bem, estaremos aqui, bispo, aqui na Avenida Santa Cruz, número 1423, às 7 da manhã, às 10 horas, ao meio-dia, às 3 da tarde e 7h30 da noite. Tá certo, tanto aí na sede de Realengo como em todo o bloco. Todo o bloco. Né, nós vamos ter aí essa reunião. Eu acho que tivemos um problema com o pastor Fábio de Botafogo, né, na transmissão. Era para ele entrar na oração, mas caiu, né? A nossa subsede fica aí em São Clemente. Voltou? Qual os horários e o endereço aí, pastor Fábio? Está sem o áudio, né? Coloca o endereço aí de Botafogo.
São Clemente 72, a grande noite da salvação, não só aí na sede, como em todo o bloco. Copacabana, Flamengo, todas as igrejas aí da Zona Sul, tá bom? Que Deus ilumine a todos e amanhã voltaremos com mais uma oração da meia-noite. Até a próxima. Nesta sexta-feira, 10 de dezembro, abrindo o jejum de Daniel.